Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos falar sobre o mundo do trabalho. Então o trabalho é uma categoria central de estudo para a sociologia. Ele também representa um dos temas clássicos de estudo. Então no surgimento da sociologia, ali final do século XIX, a passagem do século XX, as questões relacionadas ao mundo do trabalho eram temáticas centrais de estudo dos autores como Durkheim, Marx e Weber, que vocês já conhecem bem. Então ele é uma categoria central, pois é uma das principais maneiras de se compreender como a sociedade se estrutura, se organiza e como que as pessoas também se relacionam umas com as outras, se definem, constroem sua identidade através do seu trabalho. Então, se a gente for pegar um recorte histórico, a gente vai perceber que a própria história ela é dividida em diferentes momentos e ganha diferentes títulos de acordo com fases no mundo do trabalho. Tá? Então aqui a gente tem esses diferentes momentos. Olha, Antiguidade Clássica, nós estudamos questões do sistema escravocrata, Roma Antiga, Egito Antigo. Na Idade Média, o feudalismo, o trabalho do camponês, e a passagem para a Idade Moderna, que é quando a sociologia surge, então, estudando o fenômeno da Revolução Industrial. Tá? Outra questão importante para nós é que o trabalho ele tem muito a ver com a subjetividade, a construção dos sujeitos, como as pessoas se enxergam, como constroem a sua própria história de vida. Então é muito comum, se você perguntar para alguém contar a sua história de vida, ela vai falar um pouquinho ali da infância e já vai pular para o tema do mundo do trabalho. Então, eu comecei a trabalhar com tantos anos, então esse recorte, que na verdade seria uma forma de narrar a própria história, é bastante focado no histórico de trabalho. Então a gente chama isso de a construção subjetiva do trabalhador. Tá? Então estudamos isso também. Então o trabalho, profissão, ele pode definir o nosso lugar no mundo. Então ao nos apresentarmos, vamos logo dizendo aspectos relacionados à nossa carreira no mundo do trabalho. Aqui, para a gente entender um pouquinho a mudança ao longo do século XX, a gente pega o contexto do toyotismo, que é um sistema produtivo que substitui taylorismo e fordismo. Nos anos 70, o capitalismo viveu uma grande crise mundial, devido ao esgotamento do modelo clássico de produção industrial. A recuperação econômica da Europa Ocidental e Japão, destruídos pela Segunda Guerra, tinha se completado e o mercado interno estava saturado, sendo assim um impulso para criar mercados de exportação para os seus excedentes. Então, o que foi o toyotismo? Foi um sistema produtivo criado na década de 50 no Japão, que vai se tornar modelo para o mundo, ou seja, o Japão, assim como outros países, precisavam recuperar a sua economia. Então, produzindo mercadorias sem muitos gastos, sem excedentes e também fazendo pesquisas de mercado, assim, vamos produzir um número X de mercadorias, pois já temos certeza que elas serão vendidas. Então, nesse sentido, foi interessante a adoção desse sistema produtivo, tá? A gente chama também de modelo de produção flexível, que mais tarde, acrescido do avanço de tecnologias como computação e robótica, possibilita uma revolução e reestruturação do trabalho. Então, isso vai trazer mudanças também para as relações de trabalho. A robótica vai permitir o incremento de taxas de lucro, convivendo com uma super exploração da força de trabalho. Quais são as consequências, então, que o toyotismo traz para a vida dos trabalhadores? Então, apesar do sucesso inicial e da difusão do modelo toyotista pelo mundo, aparecem críticas. Então, não houve promoção de autonomia do trabalhador e continuaram havendo também mecanismos de controle rígidos desse trabalhador. Então, aqui nós temos um pouquinho da teoria do Richard Sennett, um sociólogo que tem um livro chamado A Corrosão do Caráter. Então, ele vai estudar o quanto que os sistemas flexíveis de produção e o trabalho flexível acabou substituindo mão de obra de muitas pessoas. Então, a tecnologia trouxe esse problema também para o mundo do trabalho.
Então, neste vídeo nós falamos sobre mercado de trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.